Olá, você que acompanha a programação Ultrafarma em todo o Brasil. Eu sou o Padre Rubens da Cruz, administrador da Basílica Santuário do Senhor Bom Jesus, em Iguape. E este é o programa Presença de Deus, levando até você que está em casa uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra que nos recorde do grande amor que Deus tem por cada um de nós. É através da nossa oração que Deus se torna cada vez mais presente em nossas vidas, mais presente em todos os momentos em que vivemos. Você pode invocar sempre que achar necessária a presença de Deus. Basta abrir o seu coração, basta soltar a sua voz e Ele certamente te ouvirá. E dentro da sua bondade e da sua misericórdia, te socorrerá em tuas lutas, em tuas necessidades. Ao longo deste momento de oração que fazemos, com o apoio da Ultrafarma e do Sr. Sidney Oliveira, você pode enviar a sua mensagem, o seu pedido, para o número de WhatsApp que está aparecendo no seu vídeo. À medida do possível, vamos lendo as mensagens, vamos respondendo e também vamos rezando pelas tuas intenções. Abra seu coração, envie sua mensagem, envie sua dúvida de fé, mas é muito importante que, ao enviar as suas mensagens, você se identifique, coloque seu nome completo, sua cidade, seu estado, de tal forma que pessoas que neste momento nos acompanham também em todo o Brasil possam rezar nas tuas intenções. Jesus disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Nós estamos reunidos neste momento, cada um na sua casa, cada um no seu trabalho, muitas pessoas nos acompanhando dos hospitais, mas estamos reunidos nesta grande corrente, nesta grande família de oração, nesta grande família de Deus, através dos meios de comunicação. Por isso, vamos invocar a presença de Deus neste momento, para que nós possamos colher maiores frutos deste tempo de oração que faremos. Nós estamos refletindo a respeito da nossa participação na Santa Missa. Queremos participar na Santa Missa de forma mais plena, de forma mais frutuosa. Queremos colher o maior número de bênçãos possíveis da nossa oração. Por isso estamos refletindo sobre este tema dentro deste ano especial de oração, que refletimos sobre os diversos tipos de oração. E neste ciclo de programas estamos falando a respeito da Santa Missa. Então vamos iniciar pedindo que Deus esteja conosco. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Dentro da nossa participação na Santa Missa, estamos falando sobre o amor que nós devemos ter à Santa Missa e hoje nós vamos falar do tema As Orações do Coração. Então, dentro do amor à Santa Missa, as orações do coração. O primeiro livro de Samuel vai nos dizer que o homem vê a face, o homem vê o exterior, mas Deus vê o nosso coração. Não sei se você se lembra desta citação das Sagradas Escrituras, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. O homem vê a face, mas Deus vê o coração.
E esta citação bíblica, ela deve funcionar como uma espécie de bússola nas nossas vidas. Ela deve orientar o nosso agir, o nosso falar, o nosso ser, porque não importam as aparências exteriores, não importa aquilo que os nossos sentidos podem perceber, não importa aquilo que as pessoas podem ver, não importa aquilo que as pessoas possam pensar. O que de fato importa é aquilo que Deus vê, que é exatamente o interior do nosso coração. Lá neste interior do nosso coração é o que reside, é onde está guardado aquilo que verdadeiramente importa. Jesus vai dizer, é do interior dos corações que sai aquilo que é bom e que é mal, aquilo que é puro e aquilo que é impuro. O que importa verdadeiramente é o que nós trazemos no nosso coração e não aquilo que nós mostramos exteriormente. É exatamente por isso que São Paulo ele vai dizer que mais heróicas, mais belas são as nossas ações quando elas são feitas por amor a Deus, quando elas são feitas por amor ao próximo. Do contrário, se nós não temos amor no coração ao fazer os nossos gestos, são gestos vazios, são gestos sem significado. Ele vai usar a expressão, são como um bronze que soa ou um símbolo que retine, se não houver amor, né? Pois bem, a mesma coisa a gente pode dizer da nossa participação na Santa Missa. Se a nossa presença na Santa Missa não tiver raízes no nosso coração, no amor que nós trazemos a Deus no coração, nós seremos alvo daquela censura que faz o profeta Isaías e que também Jesus recorda no seu Evangelho. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É inútil o culto que prestam a mim. É preciso estar por inteiro na participação da Santa Missa, não só com o corpo, não só com os gestos, não só com as palavras, mas principalmente com o nosso coração, com o nosso interior. Nas reflexões anteriores, nós vimos qual é a melhor forma, qual é a melhor maneira de participar da Santa Missa. Quando nós unimos o nosso interior à voz de Deus, quando nós abrimos os nossos ouvidos para ouvir Deus que nos fala nas leituras, para perceber Deus nos gestos, nas orações da liturgia, nós falamos, mas ao mesmo tempo nós também escutamos. Então nós refletimos tudo isso na meditação no programa passado. Mas como eu dizia, a nossa participação na Santa Missa, ela não se esgota só naquilo que é exterior, não se esgota só naquilo que nós falamos juntos. Nós não estamos rezando somente quando nós estamos falando, quando nós estamos cantando, mas também quando nós temos uma consciência ativa daquilo que nós estamos fazendo na liturgia. Quando nós vivemos bem a liturgia, viver bem a liturgia é algo insubstituível. Não há forma de oração melhor do que uma liturgia bem vivida, do que uma liturgia bem celebrada. No nosso coração, o nosso coração, ele é muito grande. A palavra de Deus vai dizer que ele é um grande abismo e por isso dentro dele a liturgia deve ser bem vivida. A liturgia deve despertar os melhores sentimentos íntimos, os melhores sentimentos pessoais. Devem despertar desejos de adoração, de amor, de agradecimento, de súplica. É isso que a liturgia deve provocar em nós. Por mais bela que ela seja,
por mais agradável que seja aos nossos olhos, muitas vezes aos nossos sentidos também, porque a liturgia ela envolve os nossos 5 sentidos, uma liturgia bem celebrada. Porém, se só envolver os sentidos e não chegar ao nosso coração, de nada vale. Por isso, hoje nós vamos refletir sobre o que nós chamamos de orações do coração, né? Vamos adentrar neste tema agora com mais profundidade. A Santa Missa, a partir do gesto da entrega de Jesus na cruz, ela tem 4 finalidades, 4 fins. O sacrifício da Santa Missa apresenta 4 fins, que se coincidem, como eu disse, com os 4 sentimentos de Jesus ao entregar-se ao Pai na cruz. Então, primeiramente, a adoração ou o louvor, a ação de graças, a reparação pelos pecados e a súplica ou oração de petição. Então, os mais antigos veem na Santa Missa essas 4 finalidades: adoração, ação de graças, reparação e súplica. Então, estes são os 4 fins da Santa Missa. E quando a gente vive bem os textos litúrgicos da Santa Missa, a gente aproveita de tudo isso, porque estes sentimentos, estes desejos, eles são despertados no nosso coração, na nossa alma. Estas atitudes de adoração, de ação de graças, de reparação e de súplica são despertadas em nosso coração. Antes de nós entrarmos nestes 4 importantes temas que vamos tratar a partir de agora, estes fins da Santa Missa, eu quero deixar um recado muito importante a você que nos acompanha em casa. Hoje, dia 20, é dia do genérico mais barato na Ultrafarma. Uma grande promoção de medicamentos genéricos no site da Ultrafarma neste dia de hoje, dia 20. Então, você que está acostumado a pagar barato nos seus remédios, comprando na Ultrafarma, hoje você vai pagar ainda mais barato. Acesse o site ultrafarma.com.br e confira medicamentos genéricos muito mais baratos no dia 20 de todo mês. Comprando na Ultrafarma, pagando mais barato, você também está apoiando a evangelização, não só aqui no nosso santuário, mas nas diversas igrejas e também os diversos programas de evangelização. Então, acesse ultrafarma.com.br. Hoje é dia do medicamento genérico mais barato. É por isso que a Ultrafarma está no nosso coração. A Ultrafarma está no coração de todos os brasileiros. ultrafarma.com. Então, nós falávamos dos 4 fins da Santa Missa. O primeiro deles, como eu disse, é a adoração ou o louvor. Vamos olhar um pouquinho quantos pensamentos de louvor, quantos pensamentos de ação de graças podem surgir em nossos corações quando nós recitamos algumas orações específicas na Santa Missa. Por exemplo, quando nós rezamos ou cantamos Glória a Deus nas alturas, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, ou quando nós dizemos Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, ou quando a gente na doxologia diz toda honra e toda glória por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, e tantas outras orações que a gente reza na Santa Missa e que inspiram esta glória de Deus, esta adoração, este louvor a Deus. A instrução geral do Missal Romano é aquela parte anterior ao Missal onde estão contidas todas as normas
a respeito da celebração da Santa Missa, todas as instruções, como o próprio nome diz, para uma boa celebração da Santa Missa, vai dizer, por exemplo, vai indicar que durante a consagração os fiéis devem se ajoelhar, ou seja, é um gesto de adoração, e nesse gesto a nossa alma pode ser arrastada junto com o gesto. A nossa alma, juntamente com o nosso corpo, pode entrar em oração mais perfeita, em oração mais profunda. A segunda finalidade da Santa Missa é exatamente a ação de graças. Também podemos pensar em alguns textos litúrgicos que nos levam a viver essa finalidade da ação de graças. Por exemplo, no prefácio, na verdade, ó Pai, é nosso dever e salvação dar-vos graças. Nós vos oferecemos em ação de graças na oração eucarística este sacrifício de vida e santidade e tantos outros textos. Como é possível que diante da doação total de Cristo por nós, na Santa Missa, não surja no nosso coração nenhum sentimento de gratidão, não surja no nosso coração um desejo de render ação de graças, de agradecer das mais diversas formas, das mais diversas maneiras. Não precisam ser só essas orações litúrgicas, mas no silêncio do nosso coração pode brotar ali, quando você olha Jesus Eucarístico, um obrigado, Senhor, por tudo, ou alguma das jaculatórias já mais conhecidas, meu Senhor e meu Deus, ou obrigado, Jesus, por tal graça que eu recebi na minha vida, obrigado, Senhor, pela minha família, pelo meu trabalho, enfim, os mais diversos sentimentos de ação de graças, de louvor, de agradecimento a Deus, podem surgir nesse momento. Como é bom, Senhor, estarmos aqui, como é bom te louvar, Senhor, enfim, muitas orações de ação de graças podem surgir nesse momento. Mas sem sombra de dúvidas, o maior momento de ação de graças é aquele que nós mantemos, aquela conversa que nós temos com Jesus depois de ter recebido a Sagrada Comunhão, aqueles instantes onde nós ficamos em silêncio e podemos agradecer a Deus pela graça recebida através da Sagrada Comunhão. Esse, sem dúvidas nenhuma, é o momento de maior ação de graças que nós vivemos na Santa Missa e que mais adiante, num próximo programa, nós vamos tratar sobre este momento. Outro momento, outra finalidade da Santa Missa, a reparação pelos pecados. Pecados nossos, mas também podemos pensar nos pecados alheios. Podemos pensar nas tantas ofensas que Deus recebe de nossa parte, sejam as nossas, sejam as ofensas dos irmãos e irmãs. A liturgia também, ela vai nos mover através das suas orações a estes momentos de reparação. Por exemplo, ao final do ato penitencial, quando o sacerdote reza: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Ou instantes antes, quando nós aclamamos: Senhor, tende piedade de nós. Ou quando nós rezamos, cantamos a oração do Glória, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. E assim por diante, são todas orações que nos conduzem a suplicar, a pedir o perdão de Deus, a desejar a reparação dos nossos pecados, dos pecados dos nossos irmãos e irmãs. E por fim, a quarta e última finalidade da Santa Missa é exatamente a súplica, é exatamente a petição.
Toda a missa também, juntamente com todos aqueles que nós participamos juntamente, é momento de súplica, uma constante súplica, não só por aqueles que estão ali reunidos, mas pelas necessidades do mundo, pelas necessidades das pessoas. Muitas vezes nós rezamos nas preces dos fiéis, nós rezamos pela Igreja no mundo todo, nós rezamos pelo Papa, nós rezamos pelas diversas necessidades da nossa sociedade, nós rezamos pelos governantes, nós rezamos pelas pessoas em geral, por categorias de pessoas específicas, nós rezamos pelos vivos, nós rezamos pelos defuntos, enfim. Nós podemos rezar pelas mais diversas necessidades daqueles que lá estão naquela assembleia, mas também os outros que estão dispersos, como diz uma das orações da Igreja, dispersos pelo mundo inteiro. E é lógico, é concreto que tantas intenções que visam apresentar a Deus as mais diversas necessidades do mundo, as mais diversas necessidades da Igreja, como a paz, a harmonia, o fim da guerra, podemos pedir justiça social, podemos pedir pela nossa vida econômica, política, podemos pedir pela defesa da vida, dos valores da família, da fidelidade, da honestidade dos governantes. Podemos pedir para que se viva mais profundamente a lei de Deus na nossa sociedade. Enfim, são as mais diversas formas, as mais diversas intenções que podem ser apresentadas, né? Também podemos pensar nas intenções da nossa família. Então, são momentos em que nós pedimos, em que nós suplicamos a Deus. Então, toda a missa contém estas 4 finalidades: o louvor, a ação de graças, a petição, a súplica e também a reparação pelos nossos pecados. Mas talvez a gente possa se perguntar nesse momento, mas viver tudo isso dentro da Santa Missa não seria muita coisa? Realmente é muita coisa. Mas nós sabemos que, infelizmente, nenhum de nós é capaz de viver de forma perfeita, de forma completa, todos estes momentos, né? Toda esta profundidade das finalidades da Santa Missa. Então a gente acaba por viver fragmentos de uma coisa, de outra, um pouquinho de uma, um pouquinho da outra, né? Então por isso o nosso esforço, a nossa dedicação para que a nossa Santa Missa seja sempre uma oração continuada, uma oração mais profunda, uma oração mais atenta, que se estenda para outros momentos da nossa vida. A missa, ela termina com a bênção final e nós somos enviados ao mundo. E é no mundo que nós devemos viver estes efeitos também da Santa Missa. É no mundo que nós devemos viver a nossa missão de cristãos. Então a gente acaba na prática escolhendo uma prática ou outra de acordo com as nossas necessidades. Há momentos em que a gente precisa reparar mais os nossos pecados, há momentos em que a gente precisa render mais ação de graças a Deus, há momentos em que a gente precisa pedir pelas necessidades de alguém. Então, os momentos acabam sendo diversificados, escolhemos de acordo com a nossa necessidade. Em alguns momentos nós vamos render ação de graças, outro dia nós vamos adorar mais, outro dia nós vamos pensar em alguém e levar alguma intenção para o altar, outro dia nós vamos, como o filho pródigo, pedir perdão a Deus dos nossos pecados. Aos poucos, a gente vai colocando mais e mais, vai inserindo mais e mais a Santa Missa na nossa vida e o contrário também, a nossa vida na Santa Missa, de tal forma que a gente vai vivendo estes momentos com mais amor, com mais devoção, com mais união com o Pai, com o Espírito Santo, né? E principalmente com todos os irmãos e irmãs. A Santa Missa, se ela for bem vivida,
ela se torna como uma espécie de ignição, né, da nossa alma. É ela que vai dando combustível, é ela que vai abastecendo o motor da nossa vida para que a gente possa viver cada vez melhor, cumprir cada vez melhor a vontade de Deus. Sobretudo nos momentos mais normais, mais cotidianos, no nosso trabalho, na nossa vida familiar, na nossa vida social, né? Esses frutos da missa bem vivida vão aparecendo também nesses ambientes, em todos os momentos, em todas as circunstâncias das nossas vidas. Por isso, peçamos sempre esta graça de vivermos bem estes momentos da Santa Missa. Adoração, ação de graças, reparação e petição. E no próximo programa, na próxima meditação, nós continuaremos a refletir sobre estas graças, estes benefícios da Santa Missa. Eu quero agora pedir a bênção de Deus sobre todos nós, sobre você que nos acompanha e sobre as tuas necessidades. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus Pai de bondade, abençoai estes vossos filhos, ouvi e escutai as suas súplicas, as suas necessidades, atendei-os naquilo que for da tua vontade, para que manifestem sempre o vosso amor e a vossa misericórdia com suas vidas. Abençoai seus objetos de devoção, abençoai seus medicamentos, abençoai a água, enfim, abençoai tudo aquilo que agora estes filhos vos apresentam para receber a vossa bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a você que esteve conosco, a você que nos acompanhou neste momento de oração. Obrigado à Ultrafarma e ao Sr. Sidney Oliveira. E nós nos vemos, se Deus quiser, no nosso próximo programa. Saia do aluguel com a promoção Sidney Oliveira Ultra Prêmio. A edição turbinada vai dar mais de R$500 mil para você. A cada R$50 em compras nos produtos da linha Sidney Oliveira, você recebe um cupom e concorre todos os dias até R$700. Mais sorteios de 10 mil toda semana. Mais prêmios de R$500 todo dia 8. E no final você ainda concorre a R$150 mil. Realize os seus sonhos com a promoção Sidney Oliveira Ultra Prêmio. Há 24 anos, a Ultrafarma cuida da sua família, oferecendo sempre o melhor preço e a maior variedade de produtos. São medicamentos genéricos, de marca, vitaminas, produtos de higiene e muito mais. Tudo com os maiores descontos já vistos e com entrega garantida em qualquer lugar do país. Acesse ultrafarma.com, o aplicativo ou visite uma das nossas lojas. Ultrafarma.com, a mais barata e maior farmácia online do Brasil. Quer sair do aluguel e realizar o sonho da casa própria? Com a promoção Sidney Oliveira Ultra Prêmio, você pode! São mais de R$500 mil em prêmios. A cada R$50 em compras nos produtos da linha Sidney Oliveira, você recebe um cupom e concorre até R$700 todos os dias. Sorteios de R$10 mil toda semana. 10 prêmios de R$500 todo dia 8, no dia do medicamento barato. E no final da promoção, você ainda concorre a R$150 mil. É a sua chance de realizar todos os seus sonhos com a edição turbinada da promoção Sidney Oliveira Ultra Prêmio. Quanto mais você comprar, mais chances você tem de ganhar.